Bom, meus amigos, essa lição aqui, esse capítulo, que é o capítulo 25, buscai e achareis. Isso aqui, gente, é de uma beleza, de um consolo a toda a prova. Por quê? Porque isso aqui mostra que nós nunca estamos sozinhos aqui nesse planeta, por mais solitários que a gente possa achar. Muitas vezes as pessoas procuram a gente, eu tenho problema de solidão, tal, quero ver como que eu faço para tratar isso. Eu falo, meu amigo, você acredita em Deus? Todo mundo fala que acredita, né? Aí fala, não, acredito. Então, assim, então você não tem problema. É só você pegar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma lida, você vai se sentir tranquilo. Tá certo? Porque isso aqui, gente, é o que o Cristo exemplificou. Vocês vejam, por exemplo, quando o Cristo foi preso, naquela noite memorável, ele foi preso. Alguém ouviu falar que algum amigo dele foi preso com ele? Algum apóstolo? Porque estavam todos lá, mas ninguém foi. Por quê? Porque eles... Não é que negaram. Eles correram, como qualquer ser humano. Tá? Porque o Cristo, ele sabia que estava lidando, que é uma das coisas que a gente tem que sempre pôr na cabeça. Gente, eu estou no meio de seres humanos. Se eu estou no meio de seres humanos, tudo isso é passível de falhas, de complicações, de medos. Então a gente não deve, quando a gente está numa relação de amizade, uma relação fraternal, conjugal, tá certo? De pai e filho, filho e pai, a gente não deve ficar esperando demais dos filhos, da esposa, dos amigos, porque são seres humanos. Vejam bem, o Cristo, ele não ficou esperando nada dos apóstolos, ele sabia que eles iam bater com as pernas ali o mais rápido possível. E o apóstolo que dizia que mais gostava dele, que era o Pedro, foi o que negou ele. Quer dizer, o Pedro, ele podia muito bem, na hora que a mulher reconheceu ele, falar, não, eu conheço o Cristo, sim, eu sou discípulo dele. Mas cadê que ele falou isso? Tá? O que falou mais alto foi o instinto. Instinto de quê? De sobrevivência. Tá? Porque os romanos, naquela época, gente, não brincavam não, gente. O negócio lá era feio. Tá certo? Tudo era sumário. A justiça era sumária, a execução da justiça era sumária. Então eles sabiam muito bem com o que eles estavam lidando. Não é igual hoje, que o sujeito vai preso, que a coisa toda tem um ritual. Bom, então, gente, isso aí para mostrar o quê? O Cristo, ele disse isso. Falou, gente, vamos acreditar, vamos confiar. É igual ele estava lá naquela situação, o que ele pôde fazer? Nada. Ele simplesmente falou que seja feita a vontade do Pai. E é o que ele fez. Ele entrou em prece, tudo lá, e aguentou o rojão sozinho. Até o momento em que ele desencarnou. Então, do momento que ele foi preso, até o momento do último suspiro do Cristo, não levou nem 24 horas, gente. Tá certo? Olha como é que o negócio era sumário naquele tempo. Tá? Era rápido. Então, quer dizer, isso aqui é para mostrar para a gente que nós não precisamos nos preocupar. O que é uma preocupação? Preocupação é aquilo que a gente sente quando tem medo de quê? Do futuro. A preocupação, ela está no passado ou está no futuro? Futuro. Tá? É por isso que o passado, a pessoa que tem costume de ficar no passado, ou aquelas pessoas que têm costume de ficar só no futuro, elas ficam o quê? Desequilibradas mentalmente. Tá? Quem gosta de ficar no passado, vai arrumar o que para ela? O quê? Depressão, né? É isso aí, depressão. E quem gosta de ficar no futuro? São aquelas pessoas que vão arrumar o que para elas? Transtorno de ansiedade. Tá? Arrumar um pânico, uma coisa qualquer. Porque isso tudo é do futuro. Então, gente, a gente tem que aprender a viver o aqui e agora. E uma das coisas que a gente tem que entender que a vida só acontece no presente. Tá? Então é no presente que a gente tem que procurar agir. E não ficar preocupado. Tá? Mas eu tenho medo, eu não sei como é que eu vou desencarnar, será que eu vou ter um câncer, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, falam isso comigo, eu falo, gente, mas isso aí é futuro. Nós não sabemos o futuro.
Deus, nosso Pai, não deu para ninguém o dom de ver o futuro. Tá? Tem charlatão aí que fala, mas é charlatão. Tá certo? Porque o futuro ninguém sabe. Então, se ninguém sabe... A gente faz no dia a dia. Isso, e se ninguém... Isso, então para que a gente vai se ocupar com uma coisa que ainda não existe? Tá certo? Então vamos confiar em Deus, porque Deus age, gente, é agora, é no aqui e agora. Tá? Esse momento que eu estou conversando com vocês é um momento real do universo. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é real. Tá certo? Então as bênçãos de Deus, elas ocorrem agora. Ah, mas e o futuro? Eu posso planejar o futuro? Olha, então, mas nós podemos de uma forma técnica, tá? Por exemplo, se você tem um sonho, corre atrás dele, né? Corre atrás, mas você tem que pôr data nesse sonho. A hora que a gente põe data no sonho, o sonho, ele vira o quê? Meta. Tá certo? Meta. Isso sim. Nós podemos ter o quê? Metas. Tá? E devemos constituir essas metas. Tá? Isso faz bem para o ser humano. Tá? Porque a gente também não pode andar sem meta. Tá? Agora, preocupar com coisas, será que eu vou ter comida no final do mês, vou ter dinheiro para comprar um prato de comida, vai faltar dinheiro? Gente, não se ocupem com isso. Tá? Beleza. Tá? Vamos viver o aqui e agora, confiar em Deus. A melhor forma da gente conseguir não ter essa preocupação com a falta, com a escassez, é a gente ser grato pelo que tem hoje. Exato. Né? E pelas coisas boas que a gente já teve a vida toda. Se a gente conseguir fixar no presente, na gratidão pelas coisas que a gente tem, a gente esquece um pouco essa preocupação e confia mais. Mas é que a gente esquece de agradecer, a gente foca só no que não tem, né? Exatamente. Aí fica com medo. Esse é um grande problema, é a pessoa focar as atenções dela só naquilo que não tem. Muitas vezes a gente fica preocupado, focando no nosso pensamento, as nossas emoções, para quê? Para uma escassez que muitas vezes ela não existe. Tá certo? Então a gente tem que entender isso, é ter fé, confiança. Porque essa promessa aqui do Cristo, gente, o Cristo não era uma pessoa para jogar a conversa fora. Tá? O Cristo, quando ele falava uma coisa, vocês podem confiar. Tá certo? E se ele falou que isso aqui, ó, busque e achará, então vamos tranquilo. É orar, acreditar, pedir, tá certo? Porque o Pai, gente, é igual está mostrando aqui, por exemplo, pode ser o pior criminoso do mundo. Tá? Criminoso, sujeito bravo, mal, tudo. Mas ele tem família. Você vê, por exemplo, um criminoso, a preocupação que ele tem com a família dele. Isso eu falo porque eu trato de gente que está lá dentro do presídio. Tá certo? Então você vê o carinho que eles têm com a família. A preocupação que eles têm para não faltar nada para os familiares dele que estão fora da cadeia, que estão do lado de fora. E eles estão presos dentro da cadeia, do presídio. Então vejam bem, gente, aqui está mostrando isso. Se eles têm uma preocupação com os filhos, imagina Deus, gente. Está entendendo? Então as pessoas esquecem disso. Tá? Às vezes a pessoa está tão preocupada, aquela chateação, e a gente fala para ela, gente, se você fosse um filho de um potentado, de um rei, você ia ficar preocupado? Como é que você ia se sentir? Você não ia se sentir mais tranquilo? Ia. Agora imagina você que é filho do maior potentado desse universo. Para que você vai ter medo? Não é? Porque na realidade, gente, o maior problema do ser humano é o medo. O medo é o mal. Tá? O medo é a própria personificação. É o maior inimigo do ser humano. A pessoa tem medo. Ah, eu tenho medo de ficar rico. Tem gente que tem medo de ficar rico. Por isso tem tanto pobre. Tá? Mas é uma verdade. Exato. E aí fica com medo de ganhar dinheiro, os parentes montar em cima dele. Tá certo? Então já vi muita gente se sabotando inconscientemente porque tem medo de ter sucesso. Tá? Você vê, tem muita gente, por exemplo, tem aquele ator americano, Will Smith, alguém já ouviu falar nele? É um negro.
tá? Que fez aqueles filmes lá, O Homem de Negro, Preto, sei lá. Então, o Will Smith, há uns anos atrás, ele foi num programa da Oprah Winfrey, que é uma apresentadora americana, e ela perguntou para o Will, falou, Will, mas o que foi que aconteceu? Você deu uma guinada na sua vida, a sua vida começou a fluir, todo mundo te chama para fazer um filme, lá em Hollywood. Aí ele falou, Oprah, o que aconteceu foi o seguinte, eu parei de atrapalhar a mim mesmo e saí da minha frente. Ele falou isso para a Oprah, não foi? Falei, eu saí da minha frente. Olha só que beleza. É uma realidade. Está dando desculpa, né? É a minha criação, é o governo, é o meu patrão, é a família que me atrapalha, mas não é. Somos nós, né? Não é, os nossos gente. medos, crenças negativas. Exatamente. E isso que a Eliana está falando é muito importante. Por quê? Porque essa questão, por exemplo, de eu me atrapalhar, porque a maioria dos seres humanos, eu estou falando a grande maioria dos seres humanos, viu, gente? E me incluo nisso também. A gente, quando está passando por um problema, geralmente a gente acusa quem? Os outros. Ah, é o governo. Ah, o fulano tem um problema lá financeiro, na loja dele, no comércio, na empresa dele. Fala, ah, isso é o problema do governo, pau. Ah, isso aqui é meu sócio que me deu um golpe, não sei o que tem. Quer dizer, sempre está procurando o quê? Alguém para jogar a culpa. Quer dizer, enquanto a gente continuar com esse tipo de atitude, querendo achar culpados para tudo na nossa vida, nós nunca vamos resolver o problema. Tá certo, gente? Nós nunca vamos resolver problema nenhum. E vamos continuar obtendo os mesmos resultados a fio durante a vida toda. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando tiver um problema, uma pessoa complicada na nossa vida, aquela pessoa chata, aquela pessoa enguiçada, que chega para você e te aponta os seus defeitos, tá certo? Fala, nossa, aquele sujeito lá, eu não posso ver ele. Quer dizer, o que você não pode ver ele é porque aquela pessoa, ela identifica aquelas emoções negativas que você tem. Então, aquela pessoa chata, geralmente é aquela pessoa que faz aflorar em você aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos imperfeitos que a gente ainda carrega. É por isso que a gente não gosta da pessoa. Você está entendendo? Fala, não, Deus me livre, aquele sujeito é chato. Mas não é. É porque aquele sujeito, ele tem o dom de mostrar aquilo que você não tem de bom. Seu lado negativo. É por isso que a gente se afasta. Tá? Mas na realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abençoar essas pessoas. Tá? Esses adversários, esses inimigos que sabem nos alfinetar. Porque na realidade eles estão alfinetando aquilo que nós realmente somos. É por isso que a gente não gosta. Tá? Então a gente tem que entender isso. E orar. O sujeito é complicado, fala, oh meu Deus, abençoa aquele fulano. Ele sabe dos meus defeitos. Abençoe ele. Para que eu não fique com raiva dele. Porque na realidade o defeito eu tenho mesmo, eu preciso corrigir isso. Fernando, isso acontece muito no ambiente de trabalho. Exato. O pessoal reclama, ah, o fulano está com inveja de mim. Eu falo para a pessoa, gente, se o sujeito tem inveja de você, agradeça a Deus. Porque para você merecer inveja de uma pessoa, é sinal que você tem que ter valor. Porque ninguém vai invejar quem não tem valor nenhum. Tá certo? Então, se tem um sujeito lá complicado, que fica te perseguindo no serviço, em vez de ficar xingando, reclamando, fala, oh meu Deus, abençoe aquele fulano. Porque aquele fulano lá é meu grande admirador. Tá certo? Porque a admiração, gente, é uma coisa engraçada. A admiração, ela nasce da admiração, duas vertentes, tá? Uma vertente leva para a inveja, a outra vertente para o amor, tá? Você ama ela, não ama? Por que você começou a amar ela? Não foi admiração? Pronto, tá? Então, quer dizer, a admiração, ela leva a duas coisas, ou a inveja ou ao amor. Tá? Então, todo invejoso é um grande admirador. Tá? Então, qual que é a forma que tem para a gente tirar o chão do invejoso e talvez transformar aquele invejoso num grande amigo seu? Tem uma técnicazinha. Vou ensinar para vocês agora.
que eu achei importante o assunto, correu nisso. Gente, se vocês têm uma pessoa no seu trabalho que te inveja, tá? É aquele famoso puxador de tapete, está sempre te espreitando para te puxar o tapete, o que você tem que fazer? Com muita honestidade, tá? Porque a pessoa percebe quando é fingimento, tá? Mas com muita honestidade, procura ver o que aquela pessoa que está lá te invejando tem de valor. Tem de valor. Porque todo mundo tem um valor, tá? E aí no dia do aniversário dele, tá lá tudo, você chega na hora do cafezinho e chega pro fulano assim, fulano, ó, parabéns pelo seu aniversário. Ó, e tem outra coisa, eu te admiro muito, porque você sabe fazer isso, 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 que eu ainda não sei tão bem. Essa pessoa que tem inveja de você, o chão dela vai abrir. Tá certo? Por quê? Porque essa pessoa não esperava que você, que é o objeto da inveja dela, o admirasse também. Você está entendendo? Pelo que ele precisava era isso. É que você, que é o objeto da inveja, admira ele também. A hora que você faz isso, aquela pessoa, que acontece demais. A pessoa que te inveja de você, aí depois, em reuniões, que tiver alguém falando mal de você, ele vai ser o primeiro a te defender. Inverte tudo. Tá certo? Porque o sujeito que é invejoso é aquele sujeito que não consegue enxergar aquilo que ele tem de bom. Ele só fica procurando o valor dos outros. E não vê que ele tem valor também. Tá certo? É a pessoa geralmente que tem autoestima baixa. Tá? Todo invejoso ele tem uma autoestima muito baixa. Tá certo? Coisa que o Cristo ele tinha bastante, que era autoestima. Tá? Você vê, o Cristo ele tinha uma autoestima tão grande que ele falava assim, ó, eu sou um com Deus. Olha só que beleza. Mostrando que nós, como filhos de Deus, nós somos o quê? Co-criadores também. Tá certo? Então essa parte aqui do Evangelho que fala sobre e o céu te ajudará, é muito importante. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Tá certo? Não é ficar sentado no meio-fio esperando alguém que vai passar ali para te ajudar. Tá? Você tem que ficar em pé e disposto a trabalhar. Tá? E sempre disposto. Vocês entenderam? Então buscar e acharás é isso aí. É você busca, mas você também se coloca numa posição de humildade. Tá? Porque a posição de humildade, gente, é uma posição que a gente se coloca para poder receber. Tá? Porque quando você se coloca humildemente, é claro que ali você vai começar a receber. As pessoas que estão ao seu lado, elas vão começar o quê? Te admirar. E ficar comovida com a humildade. Porque a humildade verdadeira, gente, ela comove as pessoas. Tá? É o que acontecia com o Chico Xavier. Porque todo mundo gostava de ficar do lado do Chico. Porque ele era humilde. Tá certo? A humildade dele era contagiante. É isso que fazia com que todo mundo gostasse de ficar junto com ele. Tá certo? Vocês podem ver, pessoas que são humildes, vivem rodeadas de gente. Tá certo? E o Cristo, por exemplo, o nosso São Francisco de Assis, todo mundo gostava de ficar em volta. Outro também que todo mundo gostava de ficar em volta era Santo Antônio. Santo Antônio. O famoso Santo Antônio era português, tá certo? Mas esse Santo Antônio era uma pessoa que tinha uma erudição muito grande. Ao mesmo tempo que ele tinha aquela erudição, aquela capacidade de oratória que Santo Antônio tinha, ele tinha uma humildade contagiante. Tá certo? Então isso aí que cativava as pessoas. Tá? E é por isso que é importante aqui, na hora que você está pedindo alguma coisa ao Pai, uma força, uma coragem para você atingir algum objetivo, você tem que pedir com o quê? Com humildade e simplicidade. É por isso que o Allan Kardec, ele sempre falava da questão do combate ao orgulho, ao egoísmo e à tola vaidade. Tá? Porque o orgulho, a pessoa que é orgulhosa,
pessoa que é soberba, ninguém aguenta aquela pessoa. Tá? Nem as pessoas que amam, ela aguenta ficar do lado dela. É aquele sujeito que acha que sabe tudo, entendeu? E geralmente a gente vê muitas pessoas que têm transtorno mental, tá certo? Transtorno mental, ou transtorno bipolar, ou uma depressão. Geralmente são pessoas muito orgulhosas, tá? E desenvolvem esse tipo de doença. Por quê? Tanto é que quando vai procurar um profissional, um médico, eles não aceitam medicação. Não aceitam. Primeira coisa que fala, não toma remédio. Eu não confio no médico. E às vezes o sujeito é semi-analfabeto. Você está entendendo como é que é? Então vocês estão vendo a importância da humildade. A humildade, ela ajuda até a pessoa a curar doenças. Tá? O sujeito orgulhoso, nem isso não dá, não tem jeito. Tá? Porque ele manda lá, vamos tomar um remédio. O sujeito fala, não tomo isso não, isso faz mal. Olha só, isso é arrogância. Um paciente chegar para o médico e falar, não, remédio faz mal. Ué, o sujeito está lá pondo o CRM lá dele, lá está assinando. Ele está o quê? Ele está colocando a responsabilidade técnica dele lá. Como é que ele vai te dar um remédio que faz mal? Quer dizer, só o fato de você achar que faz mal, o remédio vai fazer mal, claro. Ué. Quem é que manda no seu corpo? Não é sua mente? Acabou. Se você fala, não, vou tomar essa quimioterapia aqui, mas eu não acredito nisso. Passa pouco tempo, você está lá desencarnando. Está entendendo? O remédio não faz efeito. É igual esquizofrênico. Esquizofrênico é um problema sério. Tá? Porque o esquizofrênico, além de ter um transtorno mental muito severo, uma demência, tá? Ele ainda é orgulhoso. Ele é orgulhoso e ainda é médium. A mediunidade é afloradíssima, o esquizofrênico. E aí os espíritos chegam do lado dele e falam assim, não toma remédio não, que ele está te dando veneno. A pessoa pega os remédios e joga tudo no ralo. E vai ficando cada vez mais transtornado. Tá certo? Por quê? Por causa do orgulho. Tá? Porque geralmente o sujeito que é esquizofrênico, ou aquele sujeito que tem um transtorno bipolar, que é o conhecido bipolar, tá certo? Que tem lá, eles são espíritos muito orgulhosos, que em outras vidas foram reis, rainhas, tá certo? Foram donos de fazenda, donos de escravo, e sabia só mandar nos outros. E aí nasce com problema, vem com transtorno, uma doença mental para quê? Para poder desenvolver a humildade e engolir seco o quê? O orgulho, tá certo? Mas não, os bichão ainda ficam esperneando. Não vou tomar isso não vou no médico não, porque o médico é doido. Quer dizer, você está entendendo? Sabe? Isso aí a gente sabe, né, Leandro? A pessoa não toma remédio, mas nem acha que está todo mundo contra ela. Aquele orgulho. Um rapaz, que é uma amiga nossa, quando ela ia colocar o remédio dele na carne, pingava o remedinho, os espíritos falavam para ele via um alemãozão grandão perto dele e falava assim, ela tem remédio na carne. Aí ele jogava pro cachorro, aí o cachorro dormia de pé. E ele não tomava, até que teve que ser internado. Né? O jeito é ser internado. Aí tem que internar para o sujeito tomar o remédio à força. Tá entendendo, gente? E esses casos aí, você vê, ele viu um alemãozão, que era um espírito. Naturalmente, esse sujeito, eu até brinquei uma vez, falei, isso aí deve ser da Segunda Guerra, aqueles alemães, lá do Terceiro Reich, nazista. Desencarna, esse povo aí, gente, lá do Terceiro Reich, eles estão nascendo tudo aí doido, com transtorno, tudo quanto é doença mental possível, eles estão nascendo. Tá certo? Justamente para quê? Para poder abafar aquele orgulho deles. Tá certo? Aquela arrogância, aquela soberba. Tá? E às vezes as mães chegam para a gente, vêm reclamar. Fala, minha senhora, só não pode reclamar do seu filho que é doente mental. Só sabe por quê? Porque provavelmente quem deixou ele louco foi a senhora, numa outra vida. Então não pode reclamar. Se nasceu com um filho doente mental, a mãe tem que pôr a mão para o céu. E o pai também fala, oh meu Deus, esse aqui é o meu filho verdadeiro. Porque a gente confunde muitas coisas. Às vezes você tem um filho que é normal,
Você ficar falando, esse é meu filho, blá, 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 que é a coisa. Não. Se o seu filho é normal, você tem que entender que ele é filho do mundo. Tá? Você tem que criar ele para o mundo. Agora, se você tem um filho com transtorno mental, com doença mental, esse sim é seu filho. Você pode falar, esse é meu filho. Porque vai ser seu filho para o resto da vida. Você vai ter que cuidar dele. Tá certo, gente? Então, vamos lembrar aqui desse capítulo 25. Buscai e achareis. Tá certo? Essa é a realidade da vida. Tá? Vamos orar com fervor. Agradecer a Deus. Se está doente, procura lembrar, bom, eu estou doente, porque essa doença está servindo para quê? Essa doença está servindo para me colocar no rumo da minha vida. De alguma forma você saiu do eixo. Se você sai do eixo, acontece alguma coisa. Tá? Ou você sofre um acidente, ou fica doente. Tá certo? Então vamos agradecer a Deus e pedir força ao Pai Maior. Falar, oh, meu Deus, me dê força para me suportar essa provação. E se possível, meu Deus, ajuda a achar um caminho para que eu possa retornar aquilo que era antes. Tá? Então vamos ter confiança. Mais alguma coisa? É só lembrar que hoje a neurociência e a física quântica provam tudo isso que o Cristo já falava. Porque quando o nosso cérebro, a neurociência já está mostrando isso. O homem ou a mulher saem na rua, parece que todo mundo está grávido, tudo quanto é mulher está grávida. Eles começam a ver muita mulher grávida e falam, nossa, que estranho. Mas não é, porque agora o foco é a gravidez. Se a pessoa falar, eu quero comprar um carro vermelho, depois ela começa a ver que tanto de carro vermelho na cidade. Por quê? Porque o foco, ela está pensando naquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fica focando na doença, na reclamação, na ingratidão com as coisas que a gente tem, ou falando assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, aquilo que você está falando é aquilo que você vai atrair. Eu não quero pobreza, pobreza que vai atrair. Eu não quero ficar doente, é doença que você vai atrair. Então você tem que pensar na saúde, na riqueza, no trabalho, nas boas amizades, nos bons relacionamentos e sempre agradecer o que já tem. E a física quântica mostra isso com a lei da atração, né? Que a gente atrai o que a gente transmite, a gente atrai o que a gente é, aquela energia em volta da gente, aquilo que a gente acredita. Então nós temos que tomar cuidado com isso, parar de reclamar, começar a agradecer mais. Exato. E para isso, gente, para encerrar aqui, eu vou ensinar para vocês uma técnica, tá certo? Que eu aprendi e vou passar para vocês. Todo mundo pega um livro, um caderno desses de caderno universitário e todo dia, de manhã cedo, a hora que acordar, anotem todas as bênçãos. 10 bênçãos. 10 bênçãos da sua vida. Pode anotar, obrigado, meu Deus, por essa casa que eu tenho, pela família. Então anota. A cama. Isso. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Vocês vão ver que sempre vocês vão achar bênçãos para anotar. E aí o que tem de bom nisso? Quando a gente é grato às bênçãos da nossa vida e a gente conta essas bênçãos, o que acontece? O universo, de forma geral, ele vai se prontificar aqui a trazer mais bênçãos. Porque aí o universo fala assim, bom, aquele ali gosta e sabe dar valor nas bênçãos. Então vamos dar mais para ele. Vocês estão entendendo, gente? Então isso aí é o que a gente chama de retroalimentação. É um feedback positivo. Tá certo? Você vai agradecendo, agradecendo e Deus vai te colocando nas mãos mais motivos para você agradecer. Tá certo, gente? É só ver a vida de uma pessoa que passa a vida reclamando e a vida de uma pessoa que só agradece. Vocês vão ver a diferença. Tá certo? Bom, gente, nós vamos passar para o trabalho de paz, fluidificação das águas. Mais alguma coisa, gente? Eu queria colocar uma coisa Pois que não. eu faço, porque eu acho que Correto. essa informação que você deu, eu acho que é um erro que eu cometi. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa de muita sorte. Tenho uma família que maravilhosa, mas eu sempre, ao rezar, eu peço para Deus não permitir
que se para mim conseguir alguma coisa, para mim pisar em alguém, não me permita que eu consiga. E eu vivo levando uns revés da vida que tem hora que eu vou lá embaixo, e levanto, estou equilibrando, levo outro revés. Mas eu sempre rezei isso, desde que eu me entendo por gente, eu sempre pedi para Deus não permitir que eu chegasse a algum lugar passando por cima de alguém. Tá certo. Mas o senhor pode chegar em qualquer lugar sem passar em cima de ninguém. Agora, uma coisa que o senhor tem que aprender é falar não quando for não. Porque essas pessoas que passaram a perna no senhor, foi exatamente aquelas pessoas que no momento que o senhor queria falar um não para ele, o senhor não falou. E aí o que aconteceu? E geralmente... A responsabilidade é minha, né? É do senhor. Não é culpa deles. Não é culpa. Porque a pessoa que não sabe falar... Isso, exatamente. Porque a pessoa que não sabe falar não, ela sempre vai achar malandro para passar a perna nela. Está entendendo? Ao contrário do Cristo.